Sejam muito bem-vindos ao Felicidade.inc, o nosso novo canal, o nosso novo podcast sobre felicidade. E hoje eu tenho uma convidada super especial, Carol Levi. E aí? E aí que agradeço, né? Agradeço estar aqui, que bom, vamos trocar ideia. Mais do que a gente já troca fora, né? Exatamente. Carol, eu criei esse podcast para conversar um pouquinho com as pessoas sobre felicidade. A gente nunca parou para conversar sobre nada. A gente se encontra nos eventos, na correria, conversa um pouquinho, mas a gente nunca sentou para conversar sobre isso. Eu tenho uma curiosidade para saber das pessoas a percepção que elas têm sobre felicidade. Então, para quem não conhece Carol Levi, ela é contadora de história. Ela já está fazendo palestra. Palestrante também. E eu sou muito fã. Sou cantora também. Cantora também. Conta um pouquinho. Vai, fala, seu momento. Né? Brilha. Tu queres que eu cante? Não. Fala um pouquinho. Eu falei canto, foi. Eu entendi. Ah, não, foi conto. Conta um pouquinho. Não, fui eu que errei. Não, eu sou cantora, contadora de histórias, escritora, especialista em literatura para infâncias e jovens, artista da vida, do palco, da palavra. Sou apaixonada pela história das pessoas, pelas histórias de vida. E passei a vida toda, há 15 anos eu trabalho focada na infância. E com as crianças aprendo muito mais do que entrego. É um aprendizado, né? Você sabe, é um aprendizado absurdo, assim. E eu tenho esse desejo, nas palestras, por exemplo, o desejo é compartilhar o que eu aprendo, o que eu aprendi, que é muito. As crianças são muito valiosas e a gente tem que aproveitar isso, né? Porque a gente acha que a gente tá fazendo alguma coisa, né? Não, vou fazer uma apresentação aqui, eles vão sair felizes, mas na realidade, se a gente tiver a antena ligada, a gente sai com cada lição. Exatamente, porque para se conectar, né? A gente vai com o desejo genuíno de entregar. Mas eu acho que, sendo artista, e você também como eu disse lá fora, a gente quer também receber, né? É uma troca, né? É uma troca, é um ambiente, um espaço de troca de amores, de troca de energia, de sorriso, de susto, de tudo, assim. Então, e perceber como eles se entregam, essa entrega da criança é muito valiosa. Vê se tu tem essa percepção. Eu estou fazendo um show. Existe um tempo para eles entenderem o que vai acontecer. Então, eles ficam meio assim... O que será que vai acontecer? Os adultos, quem é esse cara? Eles ficam julgando assim, mas o momento que eles se entregam, que vira a chave, que ativa o lúdico, é incrível. Eu acho que é diferente no meu caso, porque você chega mais desmontado. E aí você tem muito carisma e vai trabalhando isso assim que chega, eles percebem rápido. É um tempo curto. Não, são minutos. Exato. No meu caso, eu já chego com música, eu já chego com luz, eu já chego dançando. Então, é mais fácil. Eles já se entregam. É mais fácil porque já está posto ali, né? Não, eu tenho que convencer. Isso. Querendo ou não, existem movimentos que eu faço para fazer com que eles fiquem comigo e que eles se interessem pelo que vai acontecer. Mas eu acho que para você ainda é mais difícil, você faz isso muito bem. Eu vou aos pouquinhos. Eu não consigo entregar tudo. No começo eu não entrego tudo. Poxa, às vezes eu entrego muito. Não, eu vou um pouquinho, senão eu me canso, tu é louca. Então, é isso. Não é gasto energia retada. E às vezes, por exemplo, principalmente quando eu tô há muito tempo sem fazer show, se por acaso eu demorei de fazer, eu entro assim, aí muitas vezes Carlinhos no final faz... No final, não. No final da música, né? Da primeira coisa. Ele olha assim, cara... Ele faz assim, como se fosse, tá demais. Que massa. Mas, Viga, o que você quer que eu lhe diga? Vamos lá. Eu conheço Carol no palco, na televisão. Muito bacana seu trabalho, mas saindo um pouquinho do palco. O que é felicidade para você? Fora do palco. Sim. Bom, felicidade para mim talvez seja diferente um pouco do que muitas pessoas enxerguem, né? Para mim é uma escolha, é um estado de espírito, é um caminhar entendendo que a vida é feita de altos e baixos. Num dia acontece tanta coisa. Então, a gente vai ter frustração nesse dia, a gente vai ter nervosismo, a gente vai ter uma alegria que é diferente de felicidade, a gente vai ter raiva. Nós somos diversos e somos muito complexos, né? Uhum. Então, no trânsito, a gente pode se estressar,
Pegando nosso filho, a gente pode se animar. Eu acho que a gente precisa ter sempre em mente, eu também gosto de partilhar muito isso no meu trabalho, que a vida pode ser mais leve. É uma escolha. Então, felicidade para mim é isso, é buscar essa leveza. É uma escolha. Felicidade é uma escolha. Você escolhe ser feliz. Excelente. No dia a dia, no seu dia, você escolhe ser feliz ou deixa levar pelas coisas do estresse da vida? Bom, isso é um desafio, né? É um desafio. É um desafio. Eu tento, justamente por essa escolha, de sentir aquele estresse, enfim, aquela coisa contra a felicidade, o sentimento bom. Dizer, ok, faz parte, mas tchau, tu não vai tomar conta de mim, não. Tu consegue fazer isso? Consigo. Que massa. Não sempre, né? Depende do tamanho da bronca. Tu falou um negócio importante, que é o seguinte. A vida é feita de altos e baixos, o dia é feito de altos e baixos. O importante é o equilíbrio, né? Assim como, sei lá, o dia é metade claro, metade escuro. Exatamente, a polaridade. A polaridade do Caibalion que a gente estava falando. Coisa boa. Como a gente respira na mesma proporção que a gente inspira. Então, geralmente é 50% a 50%. Eu acho que o importante é não fazer que os momentos ruins ditem como vai ser o nosso dia. Exatamente. Eu acho, e também acho importante, e acho muito importante, pessoal, a gente falar com as crianças, principalmente quem cuida de crianças, que ainda estão aprendendo a sentir, a viver. Essa explicação de que é chato mesmo, isso acontece. Tem hora que a gente não quer ir para a escola, por exemplo. Tem hora que a gente não quer trabalhar e a gente tem que ir. E a gente vai ter que ir com raiva, ou abusado, ou cansado. Mas vai acontecer alguma coisa nesse seu dia que vai fazer você ficar bem. Então, faz parte, faz parte. A gente tem que entender que tem a parte ruim no dia, a parte mais ou menos, a parte neutra, a parte boa, a parte maravilhosa. Pode ser que seja um dia todo chato, mas é isso, assim. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é olhar para o céu. E eu olho e digo, que coisa linda. Porque são sobre essas pequenas coisas que a gente pode enaltecer, admirar, curtir. Menina, tu é muito evoluída. Meu Deus! Só nada, menina. Tu é muito evoluída. Eu não tinha essa percepção. Eu não tinha. Não, de tudo. Eu sou assim mesmo. Pode observar nos meus stories. Quase todos os dias, quando eu acordo, eu tiro uma foto de alguma coisa que eu primeiro olho para o céu. E se o céu está lindo, eu acordo muito cedo, então eu vejo o sol nascendo. Eu tenho o privilégio de morar num lugar onde eu vejo muito do céu. Então, eu tiro essa foto. Às vezes, eu acordo, eu abro o olho. Eu gosto de dormir com a cortina aberta, justamente para chegar a luz, acordar natural, assim. E muitas vezes eu acordo e faço assim para o céu já para ver se a luz está entrando, se o sol está chegando. Estando chegando, eu levanto. Tu sabia que quando a gente acorda, nos primeiros momentos que a gente acorda, a gente ainda está em alfa? Sabia não. Alfa é como a gente estava conversando, mas vamos lá. Eu estava estudando sobre o Caibalion, sobre mentalismo, sobre meditação. E a meditação é você reduzir um pouquinho a frequência do seu cérebro. A gente geralmente está em beta, a gente baixa para alfa para reduzir. Mas no momento que a gente acorda e faz o que tu faz, que é ver uma paisagem bonita ou agradecer, a gente ainda está em alfa, conversando com o nosso subconsciente. E se a gente usar esse momento para não pegar no celular, para não ver coisas negativas e condicionar o nosso cérebro para ver as coisas positivas e agradecer, o dia é mais feliz. Então, talvez seja por isso. Isso eu aprendi muito tipo assim, você não chega numa farmácia para dizer, eu vou me prevenir com a gripe, na vitamina C. Você chega na farmácia para curar uma dor. Então, eu tive que passar por uma dor, tá lá no fundo do poço para aprender como é o que é ressignificar o significado da felicidade em mim. Entendi. Tu chegasse... Eu também cheguei. Foi. Tipo assim, essa tua atitude de começar o dia e tal, foi por conta de um momento ruim ou não? Veja, esse é um perfil... O pessoal lá de casa, se for parar para voltar para minha criança, eu sempre fui a criança brincalhona, eu sempre fui a criança carismática, eu sempre gostei eu tenho, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa mal-humorada, sabe assim, eu chego numa farmácia e vai que esse cara que te vendeu o remédio da gripe está lá com aquela cara feia. Eu me sinto desafiada.
eu olho assim, coitado, eu fico com dó. Não é sobre mim. A gente tem que entender isso, não é sobre mim. É sobre ele. Sim. E o bichinho, ou ele é assim o tempo todo, coitado, que a vida dele é muito chata, ou ele não vê beleza em nada, ou ele teve uma raiva. Deixa eu ver se eu animo esse homem. Pelo menos um sorriso. Massa. Aí eu vou e brinco. Quando eu consigo, meu Deus, é uma satisfação tão grande. Então, eu tenho isso. Eu sempre tive isso. E acho que por isso que meu trabalho deu certo, porque é muito natural. É muito natural para mim. Mas acho que... Eu não estou querendo dar um... Não tem esse negócio que agora fala, né, de positividade tóxica, que tudo é lindo, tudo... Não é sobre isso. Se eu for voltar para a minha vida, eu tive muitos momentos difíceis, muitos, assim, familiares. E nesses momentos, eu acho que ali eu estava sendo tóxica. Talvez era uma defesa, porque era melhor eu não pensar e viver, sabe? E aí eu precisei cuidar dessas dores adulta, sabe? Mas eu já era assim. Hoje eu acho que eu tenho mais clareza de, ok, é uma bronca. Deixa eu entrar na bronca, deixa eu sentir a bronca e depois eu mando a bronca correr. Eu não fujo mais de uma parte ruim, entendeu? Geralmente a gente quer fugir. Sabe uma teoria que eu coloquei na prática e vi que era super bacana? Que é uma teoria que é bom. Isso é bom. Qualquer coisa que ocorra na sua vida, você fala assim, isso é bom. Diz uma coisa ruim que pode acontecer na vida da gente, no dia a dia. Bateram no seu carro. Bateram no meu carro. Isso é bom. Bateram no seu carro, isso é bom. Por quê? Aí você vai procurar um motivo para saber porque aquela situação é boa. Entendi. Vamos lá, bater no carro, alguém bateu no seu carro. Você bateu no carro ou bateram no seu carro? Bateram no meu carro. Bateram no meu carro. Isso é bom, ainda bem que não foi eu que bati. Isso é bom porque eu tô aqui, eu tô bem e a outra pessoa tá bem. Quem bate, tipo... Eu acho que poderia haver um ajuste, dizer, que droga, isso foi muito chato, mas também tem o lado bom. O lado bom é que eu vou ter mais atenção para dirigir na defensiva. O lado bom é que não fui eu. O lado bom é que eu não tô machucado e vida que segue. E a outra pessoa tem seguro que vai pagar. Exatamente. Eu descobri, Carol, que o cérebro, ele é uma máquina que justifica tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa. Se você falar assim, caramba, eu sou muito cara fechada. Aí você faz o estereótipo, né? E o cérebro vai dizer, realmente, tu lembra daquela situação? Se eu disser, caramba, eu sou muito burro. Coisa que eu não me considero burro, mas se eu disser, eu me considerava burra. Sabe o que é que eu tenho? Eu tenho síndrome do impostor. Tu já estás falando isso? Já. Tudo que é de bom na minha vida, tipo, ou eu não mereço, ou, tipo, se é muito bom, vão me descobrir. Vão revelar que, tipo, o que eu tô fazendo é uma coisa, tipo... Eu acho que sim, eu também. Eu curei a síndrome do impostor olhando as coisas boas da vida. Diz qualquer outro... Bateram no carro. Beleza. Se você falar, eu sou burro, o cérebro, ele vai justificar o que você fala. Caramba, realmente, tu é burro. Tu lembra daquela situação? Tu lembra daquela outra situação? O trabalho do cérebro é como se fosse um computador para justificar o que você fala e o que você pensa. E quem seria... Eu vou lhe fazer uma pergunta. Pra gente refletir. Quem seria... qual seria o componente que antes do cérebro lhe disse que você era burro? Que voz é essa? Boa pergunta. Que voz é essa que diz que você é... Que fala coisas... Que fala que eu sou burro e o cérebro vai afirmar com dados. O que é que tu acha? Eu acho que a vida ensina coisas pra gente que não são verdades, que não são verdades absolutas. A gente é levado a acreditar nisso por conta de situações externas. Por exemplo, você pode escolher, você vai viver reagindo ao externo ou você vai ser a pessoa que vai mudar o seu ambiente ao redor. Se você vive a sua vida sem ter percepção do que é realmente a felicidade para você, se você acredita no que as pessoas falam de você, se você absorve... São as crenças limitantes. Você reage ao ambiente. Se o seu ambiente for tóxico, quando você é criança, quando você é adolescente, você é levado a crer que você é uma pessoa que você realmente não é. Aí eu acho que é isso que manda para você. Caramba, eu sou burro. E você realmente acredita porque quando você fala, quando você pensa, o cérebro leva
você acreditar nisso, porque ele vai trazer coisas que corroboram com a sua afirmação, com o seu pensamento. Talvez a mente está ligada ao cérebro, né? Sim. Então, talvez seja o próprio cérebro que diga e reafirme, porque eu separo o cérebro da alma, o pensamento da alma. E essa alma tem que ser, talvez, purificada desse pensamento para que possa dar conta do seu corpo, né? Para que essa nova informação, através do cérebro, chegue no seu corpo e você não repita essas crenças limitantes. Exatamente. Sendo que eu só percebi, como eu te disse, na minha cabeça todo mundo era assim, todo mundo enfrentava esses problemas. Tipo, eu tenho ansiedade, tu tem ansiedade? Chega batendo, a gente ia fazer um checklist aqui. Eu não tenho, assim, ansiedade, transtorno de ansiedade, não, mas sou ansiosa que sou. Pronto. Sou muito ansiosa. A gente é ansiosa. A minha ansiedade é, caramba, o que é que vai acontecer? Eu tenho que estar no controle do que vai acontecer. E eu tenho que estar no controle do que vai acontecer, faz eu criar cenários hipotéticos na minha cabeça. Rota de fuga. Não, e lidar com cenários... Eu já chorei a morte do meu pai. Meu pai tá vivo, meu pai tá bem. Eu já fiz isso também. Isso é ansiedade. É tipo assim, se acontecer, como é que eu vou reagir? Peraí, deixa eu criar um cenário, que eu vou lidar com esse cenário para me sentir seguro, para me preparar antes de acontecer. Para me preparar antes de acontecer. Eu acho isso ruim pra gente, muito horrível. Ruim, porque a gente não se permite sentir o que realmente a gente quer sentir ou precisa sentir no momento que acontecer, né? Exato. Porque a gente já criou justamente essas predisposições, essas crenças. E já estou preparado. E nunca tá. A gente não tem como controlar a vida. Pronto. A ansiedade vem, eu acredito, de uma insegurança interna do que você é levado a crer quem você é. Eu vi uma vez um podcast, eu não vou lembrar, mas que uma especialista em neurociência e também psicóloga, ela falava sobre ansiedade e até dizendo, ansiedade, a saudável, a ansiedade não é ruim, porque a gente precisa se preparar para o perigo. A ansiedade é um preparo para o perigo, para instintivo. E perigo iminente. Então, Sim. Você fica alerta, é um alerta. Só que aí a gente tem que entender qual o tamanho do peso que a gente está dando para determinado medo que a gente está sentindo. Então, quando esse medo vira um troço gigante, que você está fazendo o cenário e o episódio da tudo morte... na sua cabeça. Aí você... Que é isso? Isso não... Você pode... Eu acho assim... Falando em morte, a gente tem na nossa cultura ocidental o afastamento, né, da morte. Não vamos falar sobre isso, morte é ruim, quando é a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer. Se a gente, talvez, tivesse mais tranquilidade para lidar com essa morte que virá um dia, e a gente teria mais gratidão pela vida. Porque a gente... eu vou morrer, talvez seja hoje. Deixa eu viver. Vamos viver hoje, que a gente está vivinho aqui. Ainda eu estou morrendo de medo do que vai acontecer, mas ainda vai acontecer. Agora, o que é que você pode fazer para que isso não aconteça do jeito que você está prevendo? Então, vamos cuidar de agora? Agora, eu posso fazer o quê para que isso resulte de um jeito que, para mim, vai ser bom? Excelente. Eu tenho feito muito isso. Eu acho que depois que eu fui mãe, eu tenho Bento, de 11 anos, e tenho Olivia, de 7 anos. E ter filhos é um grande desafio e, para mim, o maior aprendizado da vida. Porque eu tento melhorar para poder educá-los. Eu tento olhar as coisas de uma forma justa, mais justa. Eu acho que eu era mais displicente antes de ter filhos, porque eu não precisava dar conta de ninguém. A partir do momento que eu preciso dar conta dessas crianças, o que é que eu vou dizer a elas numa pergunta profunda? O que é que eu vou falar para elas? Como é que eu vou... Até porque é muito mais como é que eu vou me comportar em determinada situação. Porque eles são muito mais... A gente fica de blá, 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 mas eles aprendem copiando, né? Sim. Um bebê sabia disso, que a gente só anda... Porque quando a gente era bebê, a gente via as pessoas andando, a gente quis ficar ereto e a gente quis imitar, porque tinha outro. Se todo mundo andasse de 4, a gente ia andar de 4. A fala também, o bebê aprende primeiramente não existiria... imitando. Então, se é assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, com o nosso comportamento, né? Então, acho que eu melhorei, sim, com a maternidade, porque era pensando muito neles e, inclusive, aprendi que, mesmo que seja genuíno e bacana, pensar neles, melhorar por eles, eu também tenho que pensar em mim. Porque eu não sou... eu estou criando eles para o mundo, não é para mim. Deixa eu te dar um negócio, deixa eu te dar um pensamento que um dia desse eu vi e disse, cara, que genial.
Eu sou pai de 2 também, né? De Davi e de Ícaro. Aí a gente diz, caramba, eu vou dar a eles tudo que eu não tive. Isso é né? péssimo, né? E era o meu pensamento, eu vou dar a eles tudo que eu não tive. Na realidade, o que a gente não teve, a gente cria um trauma na nossa criança interior. Aí não é dar a eles o que eu não tive, é você se reconciliar com a sua criança para ensinar a eles outra coisa. Não é, primeiramente, eu não recebi abraço quando eu era criança, então eu vou dar muito abraço no meu filho. Aí espreme o pirraia. E talvez ele não goste. Não, ao invés de você abraçar o seu filho porque você não teve abraço quando você era criança, você tem que abraçar a sua criança que tá lá dentro. Eu fiz, caramba, explodiu a minha mente. Não faz sentido. Total. Só voltando um pouquinho nesse lance de, isso é bom, até uma morte, você vislumbrando nessa forma de pensar, até uma morte, como é que uma morte pode ser boa? Se você pensar que a presença da pessoa na sua vida foi um presente. Tu ia me interromper, chega, eu também sou assim. Já a gente fala sobre TDAH. Tá bom. Eu ia lhe interromper. Já lhe interrompi várias vezes, inclusive. Peço desculpa, mas eu tenho uma história para contar. Que tipo assim, essa pessoa morreu, eu tô muito triste. Lógico que você vai passar pro luto, que é a perda do ente querido. Mas se colocasse na balança, você preferia ter nunca conhecido essa pessoa ou essa pessoa ter feito parte da sua vida durante esse período de tempo como um presente? Caramba, essa pessoa faleceu, essa pessoa morreu. Se você vê como um presente, caramba, essa pessoa foi um presente para mim entre esse tempo da minha vida, que eu gostaria de ter tido ao invés de nunca ter conhecido, porque eu não queria enfrentar a dor da perda. Eu acho que se a gente for fazer um paralelo da morte, esse é um excelente argumento para as nossas palestras, Rodrigo. Não é? Para que as pessoas percebam que, fazendo um paralelo dessa pessoa querida que morreu e que a gente agradece pelo tempo que a gente pôde estar com essa pessoa, e quando a gente compara, era melhor não ter conhecido, não ter convivido para não sofrer esse luto de agora, ou era melhor ter convivido? Não, é melhor ter convivido. Então, era melhor eu não ter enfrentado meus medos, era melhor não ter enfrentado os meus medos de ser artista, e continuar fazendo as outras coisas, senão eu não tinha chegado onde eu cheguei. Eu não estava aqui conversando com você, eu não tinha feito shows, eu não tinha experimentado tanta coisa maravilhosa na arte. Então, eu consegui tirar o medo da frente, ele estava lá, o medo é natural. Sim. A ilusão pensar que a gente não vai sentir medo, né? Na hora que a gente estiver fazendo alguma coisa. O frio na barriga. O corajoso, ele vai com medo. Não é que ele não tenha medo, ele vai com medo. E sobre isso que você falou, eu queria sugerir... Cissa Guimarães, há pouco, deu uma entrevista no Roda Viva. E ela falou sobre o filho, né? O filho que faleceu no acidente. Todo mundo deveria ouvir. Que mulher maravilhosa. Ela falou exatamente isso, Rodrigo. Ela disse, eu sinto dor diariamente. Eu converso com meu filho diariamente. Eu sofro a perda dele diariamente. Não tem como não sentir, mas também tem como sentir tudo de maravilhoso que conviver com meu filho me proporcionou. Então, ela diz assim, eu sou uma privilegiada por ter sido mãe dele. E eu agradeço imensamente por isso. Então, ele não morreu, ele viveu 18 anos. Exato. Vê, tudo é a forma como você vê. O copo tá meio cheio, meio vazio. É a perspectiva, é o olhar. É por isso que eu escolho ser feliz. Tem uma frase que é genial, Carol, que é o seguinte: não é o que acontece, é como você reage. Não é o que acontece no seu dia, porque vão acontecer coisas boas e ruins. É a forma como você vê. A situação é que vai ditar. Nada disso é fácil, né? A gente está aqui falando como se a gente fosse guru da sabedoria e do equilíbrio. Não, mas eu acho que é isso. É muito difícil, mas a gente precisa botar a cabeça para funcionar, porque assim a gente começa a fazer melhores escolhas, talvez. Eu, pelo menos, quando eu penso nisso, eu começo a escolher melhor, eu acho. É porque eu tive acesso a essa ferramenta que a gente está conversando. Talvez tu também... Tem pessoas que não sabem. Exato, tem muita gente que não sabe. Tem pessoas que nunca tiveram acesso a esse tipo de pensamento que mudou a minha percepção, como ver a vida. Não é? Sim. São recursos. Não, sim, de fato, eu leio muito, estudo muito. E a experiência, né, com a infância, de fato, foi transformadora para mim.
transformadora, porque é entender que os sentimentos, até aqueles que são ditos como feios, são inerentes do humano. Vou dar um exemplo. Inveja. Me lembro de inveja e como é aquele que a pessoa fica se exibindo? Vaidade. Eu um dia, recebi uma criança no camarim. Tia, Carol Levi, obrigada, você que me abraçou, você que... Eu disse para todos os meus amigos que agora você é minha amiga, você ia ser a minha amiga. Quer dizer, era um tom de vaidade. E eu morri de rir, disse, meu Deus, tá vendo? É uma criança, sei lá, era muito pequeno. Eu digo, gente, todo mundo é assim. Eu não preciso me culpar porque eu tô com inveja de alguém. Eu não preciso... Agora, a vaidade é um troço que é natural, mas é perigoso demais. Tudo, né? Tudo em exagero, né? A gente pode tentar buscar algo de positivo em tudo e também a gente tem que entender que a gente pode usar de forma muito negativa. E aí essa vaidade, a gente mesmo que se expõe, que recebe elogios, que enche plateia e tal, se a gente não tiver cuidado... A gente é acostumado a só receber elogios. Carol, me diz qual é uma profissão que depois que o cara faz o serviço, a turma aplaude ele. Diz assim, o cara é taxista. Fez uma cirurgia. Fez uma cirurgia. Quem é que vai... Aí o bloco... não vai. O taxista... A gente vicia nesse troço. Né, o taxista terminou a corrida sem bater. O cara sai da corrida, vai aplaudir? Não. Mas a turma, quando a gente termina de fazer o nosso trabalho... Eu nunca tinha pensado nisso, não assim, com essa correlação aí, de fato. Então, a gente é abençoado por essa profissão. Sim. Mas, se a gente não souber... Botar o pezinho no chão. Interpretar as palmas, porque você vira, você anda... Caramba, o show pode até ter sido ruim para você, mas as pessoas vêm elogiar e tal. Nenhuma outra profissão assim. É verdade. Pensa numa. O artista pede aplauso, né? E isso... de uma forma mal interpretada, sabe o que gera nas pessoas? Um ego inflado, um narcisismo absurdo, como eu sou melhor. Eu vejo muito isso no meu ramo. Todo mundo, quando você chega para dar uma dica para alguém, o cara entende como... Arrogância, né? Arrogância. Ó, esse cara quer ser o quê? O dono da verdade e tal, tudinho. Então, eu só dou dica para as pessoas que eu mentoro ou que fazem parte dos meus cursos. Porque você está sendo mentorado, eu vou falar, eu vou criticar. Lógico. E as pessoas não estão preparadas para receber crítica por Comigo causa do não. ego. Eu, graças a Deus, eu não tenho tanto esse problema. Acho que porque não são... São pessoas que ainda estão normalmente, né? São pessoas que ainda estão no movimento... anterior e que não querem ir para palco às vezes, sabe? Uhum. E aí recebem bem, mas às vezes já passei por isso também, mas é uma coisa muito pontual. E a gente tem que ter esse cuidado, né? De não achar que sabe de tudo. Porque, descer um pouquinho porque tá recebendo aplauso, já deu certo. Então, para que eu vou fazer mais alguma coisa? Para que eu vou estudar mais? Tá tudo ótimo. Exato. E aí você estagna, né? Fica estagnado ali. Num pódio que você mesmo se colocou pela resposta do público, mas às vezes nem é o real. Às vezes você está sendo aplaudida pelo seu personagem e não por quem você é. Aí você mistura o personagem, o que você faz, o seu trabalho, com a pessoa que você é no seu dia a dia, você fica com a inflada que você não deveria fazer isso. É difícil, mas já é possível. Já paraste a pensar nisso? Já parei para pensar nisso e é até difícil também, por exemplo, tu se sente cobrado, às vezes, principalmente na época da Globo, quando eu estava fazendo o programa, que muita gente me reconhecia na rua, às vezes você não tá para falar com as pessoas, você não tá num dia bom. E eu ficava muito preocupada em ser... Eu tenho educação, então eu falava com as pessoas, eu cumprimentava, mas às vezes eu não queria. E eu me punia por não querer. Eu fazia tudo direitinho, mas eu me punia. Dizia, por que tu tá sentindo isso? Tu tem mais a que agradecer. As pessoas estão enaltecendo o teu trabalho. Deixa de ser chata. Eu comigo mesma. Quando tu tava fora do palco, quando tu tava fora da TV... Quando as pessoas me abordam. Uhum. Então, eu sempre fui educada e falei, e conversei e tal. Mas, às vezes, em alguns dias, eu não estava afim e eu ficava me punindo por não estar afim. Não, era uma das próximas perguntas que eu ia te fazer. Se Carol é o personagem, Carol Levi é o personagem, ou Carol Levi é daquele mesmo jeito da televisão no dia a dia. E
E se tu vê uma pessoa que te reconhece na rua, porque eu tenho isso. Se eu vejo uma criança que vem falar comigo, eu viro o personagem. Sim. Eu não consigo não virar, porque eu tenho que dar continuidade ao lúdico que eu cativei. Então, eu tô aqui, tô mal, tô com a vontade no banheiro, eu tô pé da vida com alguma coisa. Se vê uma criança, automaticamente, Carol, vira a chave. E aí, cara, beleza, eu viro. Mas você tem que ter uma mente condicionada a fazer isso, porque senão você meio que enlouquece, né? Eu acho que há uma mistura, porque meu trabalho é tão espontâneo, assim, uma coisa tão natural, que eu não sinto dificuldade em fazer. E eu não determino movimentos e tal. Depois de muito negar, eu entendo que existe, sim, uma diferença entre Carolina, pessoa física, e Carol Levi, pessoa artística. Mas existem coisas que são... Não tem como, é uma interseção entre as duas personas. Mas... E também, assim, quando uma criança, como no seu caso, normalmente eu entro. Mas esse entrar... E é engraçado, porque quando eu falo com o adulto, de fato, é de um jeito. Quando eu vou falar com a criança, é de outro jeito. Eu vou para a frequência da criança. Até porque é isso, né? As crianças funcionam... As frequências são tão mais legais. Então, é melhor conectar com elas mesmo. E eu acho que é muito isso, assim. A gente precisa aprender com elas e entender que, de fato, elas têm muito a ensinar. A gente precisa mostrar isso às pessoas, né? E aí, eu acho que se mistura... Às vezes se mistura, às vezes não se mistura. Eu era doido, tipo assim, eu ficava paranoico. Eu disse, meu Deus, as pessoas vão perceber que eu não sou tão feliz quanto eu apareço nos shows. E se o pessoal perceber que eu não sou aquela pessoa, que eu sou outra? Mas eu comecei a perceber que, caramba, é um personagem que eu tô ali. Então, é sobre isso. É justamente quando eu não tô bem, aí eu ficava me punindo, porque eu falava, mas eu me preocupava de não estar parecendo que eu era aquela pessoa. Isso lasca a cabeça do artista. Mas é isso, é uma persona. Depois de muita terapia. Depois de muita terapia. Eu descobri que tá tranquilo você não ser aquela pessoa. Minha terapeuta disse assim, Carol, nenhum médico age do mesmo jeito em casa ou com os amigos. Em todos são ambientes sociais. E para cada um existe uma persona. Exato. Para cada um. A gente, na nossa família, é de um jeito. Na família do companheiro ou da companheira, é de outro. No trabalho, é de outro. Numa festa, é de outro. Então, como a gente, em cima de um palco, ia ser diferente? Exato. E tudo bem, né? Eu não tinha essa percepção. Eu fui ter essa percepção muito tempo depois, na pandemia. Não, eu fui antes já. Foi. Mas eu também não tinha, não. E hoje tá tranquilo. Tá tranquilo. Agora... Eu já fiz show com dor de barriga. Eu já fiz show muito mal. Eu também. Como é que tu faz pra virar essa chave? Me diz. Eu sofro até entrar. Eu sofro de ansiedade. Na hora que eu entro, resolve. A única vez que não resolveu foi quando meu cachorro morreu. Aí, nesse dia, foi muito difícil. Eu entrei e foi bom. Mas, na hora que eu fui cantar uma música que é de cachorro... E tem uma parte dessa música que começa a rodar. Essa tem uma coreografia, eu começo a rodar. E nessa rodada eu chorava. Chorava. Mas quando eu estava terminando de rodar, eu disse, ok, volte, porque agora você tem que voltar a cantar. Aí eu fui fui parando, me controlei. Que massa. Mas eu sofro, fico preocupada, meu Deus, eu não vou conseguir e tal. Mas na hora que eu entro, eu consigo. Então... giram a chave mesmo. A gente tem essa chave para girar. A gente tem recurso. E também acho que a gente tem direito, né? De não estar bem um dia. E até compartilhar, quem sabe. Ser honesto, ser verdadeiro. Se em algum momento isso vazar, né? Para as pessoas. A gente pede a solidariedade delas. Eu acho que quanto mais verdadeiro nós formos, melhor. Claro que a gente está ali... O que é um show? Estava dizendo isso com os meninos, conversando com o Bento e Olivia sobre isso. A gente foi para o show de Martins. E eu não lembro como foi que minha filha falou. Ele errou? Foi que a Olivia estava preocupada porque tinha errado a participação de um show meu, vê? Aí eu disse, filha, eu erro sempre. Você erra sempre? Sim.
Eu erro, não é toda vez que eu digo a mesma coisa, não é sempre que eu faço a ordem. No meu show, em alguma coisa não vai estar dentro do plano, mas quem fez o plano não foi eu. Então, vai sair do plano meu, não é da plateia. A plateia não sabe o que é que eu estou errando. Qual é a minha função? Minha função é entregar magia, encantamento, alegria para as pessoas. Se eu estou mantendo essa função, para mim está ótimo. Então, eu não me importo, sabe? Com os erros, não me importo. Se for um erro muito absurdo, eu acho válido a gente trocar. Se for um erro, assim, absurdo mesmo, né? Sim. Sei lá, um erro no sentido, se sair do script e você cair no choro. Poxa, aí, desculpa, gente, é porque eu tô muito emocionada, eu tô triste por conta de tal coisa, mas eu vou conseguir. E você pega a energia da plateia pra ele manter a série. Eu já ia dizer assim, se acontecesse isso comigo, eu começar a chorar sem conseguir parar. Eu ia pedir desculpa, ia dizer que eu precisava deles. Vamos cantar comigo, cantem para mim. Alguma coisa assim. Isso. E aí eles cantariam e eu ia me recompondo e segue, porque eu sou humana, né? Teve um dia que eu quase ia desmaiando. Tipo, sério? Eu passei muito mal durante uma apresentação. Eu disse, eu não vou sair do personagem, mas minha vista escureceu. Aí eu disse, me dá uma cadeira. Aí eu peguei o papagaio, o bichinho. Aí eu sentei na cadeira, fiz o papagaio. Tipo, minha cabeça zonza. Eu tava bem mal. As pessoas não perceberam. Aí depois eu falei pra alguém da produção. Deu pra perceber que eu quase ia desfalecendo e passando mal mesmo, tipo, caindo pra trás. Ele fez, não. Quando tu pegar essa cadeira pra mim fazer a parte do show. Ou seja, as pessoas só vão perceber realmente o que a gente mostrar pra elas. E eu acho que isso é justamente o que define um artista, Rodrigo. Porque a gente quer espalhar coisa boa. Então, a gente sobe num palco, a gente começa... E é isso que está aqui, é um código. Então, por mais que haja intercorrências, a gente não sabe. O nosso foco, o nosso prazer, a alegria da gente é entregar alegria, é entregar coisa boa. Porque é o que as pessoas esperam da gente. Não, mas se elas esperam é porque a gente construiu, é porque a gente quer. Antes a gente quis. Isso. Antes das pessoas saberem que você era você, foi você que fez elas saberem que você é você. A expectativa. E você que construiu esse trabalho. Então, por que você construiu? Porque você gosta de fazer, porque você quer fazer por alguma razão. Por alguma razão. E uma delas deve ser entregar algo bom, né? Entregar, trocar afeto, trocar energia. Então, meu filho, eu gosto de conversar, viu? Coisa boa. Ó, eu esqueci até as perguntas que eu ia fazer. Tanta eu saio, coisa. Né? Não, mas eu também saio. Meu Deus do céu, já a gente faz o do TDAH junto. Vamos lá. Como é que o lúdico... A gente tá falando aqui com pessoas, pode ser pessoas que conhecem a gente, pessoas que não conhecem, pode ser criança, pode ser adulto, mas eu me preocupo muito em traduzir a minha experiência com as crianças, traduzir as minhas experiências com as palestras, com o público em geral, em metodologias. Porque o que eu aprendi, eu quero dividir. Porque quanto mais a gente divide, mais as coisas boas começam a acontecer na nossa vida. Eu posso aprender tudo e guardar aqui. Não vou dividir com ninguém, vou ficar com isso aqui pra mim. Esse segredo é meu, é patenteado. Aí, quanto mais eu aprendi, mais eu descobri que dividir o que a gente aprendeu é benéfico para as pessoas. Retorna. E retorna também pra gente, se a gente fizer de coração. Não no interesse. Mas... como as pessoas que estão vendo hoje a nossa conversa aqui podem aprender a ter um ambiente ou no trabalho, na família mais feliz através da nossa experiência, da tua experiência com o público. Então, eu acho que é muito, gente, sobre aquilo que eu falei do aprendizado com a criança e com a gratidão pela vida. É você observar o céu, é você parar e ver uma flor, e ver um pássaro. A natureza é de um aprendizado tão grande. A natureza demonstra pra gente que não dá saltos. A natureza demonstra pra gente... Natura não facite saltos. Isso é uma frase em latim. É filosofia. Olha essa frase aqui que tá tatuada. Natura não facite saltos. Oi. A natureza não dá saltos. Eu tenho aqui tatuado... Não foi, isso não tá no script, não. Não tava, tu nem sabia que eu tenho essa tatuagem. Não. A natureza não dá saltos. Não dá. E, assim, é um trabalho... A gente tem que entender que a gente tem que buscar... Assim, o que é que eu quero? Eu quero isso. Para chegar ali, tem esse caminho todinho. A gente fica aqui, ó, sonhando com isso aqui. Com o resultado. E o caminho é o que faz a gente crescer. No caminho, a gente percebe que talvez não seja mais aquilo, seja aquilo. E se a gente não estiver atento ao caminho, a gente vai ficar só olhando para aqui. E, às vezes, o melhor
lugar é fazer a bifurcação. Caramba, Carol, existe uma frase chamada o seguinte: It's not about the destination, it's about the ride. Não é sobre o destino. É sobre a estrada. Mas é sobre o caminho que você vai percorrer. É o caminho. Porque você chega no destino, você diz, tá, cheguei. E agora? E agora? Quando você coloca a felicidade no destino, quando você chega aqui... Você não aproveita as pequenas felicidades do dia. Eu só vou ser feliz quando... Quando receber tal coisa. Eu só vou ser feliz quando me reconhecerem nesse ponto. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser feliz quando ter filho. Quando tiver filho. Aí você tem um filho, beleza. Agora eu vou só ser feliz quando eu for uma boa mãe. Poxa. E agora? E hoje? É hoje. A vida é hoje. A vida é hoje. A vida é agora, aqui. Então eu entrego... Existe. O passado existe. Se a gente for para física quântica, não. Não. O futuro existe, não. O passado só existe na nossa cabeça. Sim. Porque é importantíssimo. É importante, mas só existe na nossa cabeça. E o futuro não existe ainda, só existe na nossa cabeça. Só existe o presente. Acho que a gente tem que olhar para trás. Eu sou contadora de histórias, não poderia não ter interesse em olhar para trás. Olhar para trás faz com que a gente entenda como a gente está aqui. Tanto culturalmente, quanto historicamente, socialmente, politicamente e pessoalmente, porque a gente aprende com... A não errar de novo. Exato. Com os erros do passado. A gente aprende com os nossos erros, a gente aprende com os limites que a gente não deu e que a gente deveria ter dado. A gente aprende a repetir o que foi bom. A gente tem que olhar para o passado, mas não vivendo lá. Não viver no passado. E também no futuro, porque o futuro também não existe. O futuro não existe mesmo. Então, só para recapitular, vamos lá. As dicas que eu achei muito massa o que você falou, porque, minha tatuagemzinha... E não foi combinado. Não. As dicas que você dá para as pessoas que estão assistindo sobre felicidade, seja no trabalho, seja na família. Meu Deus do céu! A dica é, não derrube o copo no estúdio. Exato. Cuidado, se você tem TDAH, a primeira dica é afaste tudo que for perigoso da sua frente, porque você é uma pessoa distraída e que alaga o estúdio. Essa é a primeira. A segunda é a seguinte, não faça disso um grande problema. Acontece. Eu não estou aqui abalada e morrendo de vergonha porque eu derrubei o copo. Por que isso é bom? Porque qualquer pessoa pode passar por isso. Porque a vida é assim, instável. E porque, graças a Deus, eu não quebrei o copo, eu só derrubei a água. E não queimou equipamento nenhum. Nenhum. Será que tem um microfone ali? Porque não dessa tem, aqui tinha. Vi. Aqui tem? Pronto, tá tudo certo. Eu realmente não gostaria de ter feito isso, porém, aconteceu. E é excelente, porque quando uma criança derruba um copo, normalmente a cultura anterior, e ainda tem muita gente que faz isso, vai, meu filho, poxa, derrubou o copo. Ah, não faço não. Eu digo, eita, calma, tá tudo bem, você não teve culpa, não foi sua intenção. Não foi a intenção. Tu faz isso com teu filho? Faço. Faço, porque, poxa, coitado, porque o mais velho... irmão arenga, né? E é importante a arenga dos irmãos, não estou dizendo que não é. Mas o mais velho fala, poxa, Olivia, por exemplo, se ela derrubou. Aí eu digo, opa, Bento, você já derrubou coisas, eu já derrubei, ela vai derrubar, faz parte. Ela não teve culpa. Se ela tivesse pego o copo e jogado para quebrar, mas, coitada, ela bateu, ela ficou péssima, que o copo se quebrou. Então, assim, a gente tem que entender, dar peso e medida às coisas, né? Isso é um problema pequeno, médio ou grande. Eu faço isso com meus filhos. Então, as crianças ensinam muito para a gente. A gente precisa aprender sobre a simplicidade da vida com as crianças. Tem muita coisa em relação ao comportamento das crianças que vai... Se a gente imita de coração, a gente vai encontrar essas pequenas felicidades. As crianças param na rua para alisar um cachorro. As crianças, quando elas querem dar um abraço, elas vão e dão um abraço. Se as crianças não estão gostando de uma coisa, elas não têm nenhuma preocupação e nenhum pudor em dizer que não estão gostando. No espetáculo, muita gente me diz que, nas minhas mentorias, as pessoas dizem, eu não gosto de trabalhar com criança, não, pelo amor de Deus, é muito difícil. Eu digo, pois eu acho melhor o público. É o público mais fácil. Sabe por que é mais fácil? Porque eles são de verdade. E eles são um termômetro. Sim. Então, se de repente levanta um monte, sai, está desinteressado, a culpa não é deles, é minha. Exato. O que eu estou fazendo de errado? Carol, deixa eu voltar pro copo aqui. Volta. Vê. Eu vou botar mais água, já que eu derrubei. Tá, bota. Eu fiz esse... Te interrompi mais uma vez, desculpa. Não, relaxa. Porque... Caramba, Carol, esqueci o que eu ia falar. Você pensou... Tu esquece que tu vai falar também. Esqueço. Ah, sim, lembrei. Tem muitos pais aqui. Eu sou pai, Carol é pai também. Eu sou pai.
Eu sou pai também. Nós somos pais, Carol. Tá bom. E a gente, se o filho da gente derruba, a gente briga. Geralmente o pai briga, a mãe briga. Não faça isso. Mas se fosse um convidado seu... A gente ia dizer, tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo certo, quebrou o copo. Não, isso aqui eu recolho. E a gente briga com o filho da gente e não briga se fosse uma criança... É cultural. É cultural. E se a gente tratar a criança da gente, a resposta que a gente vai dar à criança como se fosse alguém de fora? Eu tratei agora, você viu? Uhum. Eu fui legal com a minha criança. Foi excelente. Eu fui legal. E aí não foi intencional, mas eu talvez... Pronto, aí. Esse é um excelente exemplo prático de que eu realmente tentei melhorar para os meus filhos, mas acabou que serviu para mim também. Talvez se eu não fosse mãe, eu fosse ser cruel comigo agora. É exatamente o que você falou, é cuidar da sua criança. Porque, tipo, na vida existem copos que vão cair, são erros, e a gente não tem como controlar. E a gente não tá acostumado a lidar dessa forma com os erros que a gente faz. Fomos ensinados também. Fomos ensinados... Olha, gente, é impressionante quando você vai estudar a história, a cultura de uma sociedade e como tudo é construído, a gente é ensinado para ser feliz eternamente no sentido de busque a felicidade como se fosse... A gente tem alegria. Alegria é uma coisa que não é constante. Alegria é uma euforia. Você recebeu na Mega Sena. Aí você... euforia. Mas vai passar. Vai passar. Você ganhou, recebeu uma excelente notícia. Você vai receber aquilo, vai ser bom, mas você volta para um outro estado. Que estado é esse? Você está escolhendo um bom estado de espírito? Então, eu acho que há economicamente falando agora, existe um sistema lutando para que a gente ache que a felicidade é isso que eu estou falando, de ficar buscando... Aí isso gera renda. A gente tem que lutar contra isso dentro da gente. E se a gente se conhece... E se a gente busca, por esse autoconhecimento, o que realmente importa na vida... A gente passa a não se cobrar tanto. A gente passa a não ser enganado. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos lá. Eu tô aqui com meu celular. Tu vê que meu celular caiu e trincou a tela. O que é que tu vai falar pra mim? Cara, meu celular caiu, trincou a tela. Foi eu que derrubei. O que é que tu diria pra mim? Pelo amor de Deus, Rodrigo. Meu Deus do céu. E agora? Tu devia ter prestado mais atenção. Talvez. Se o teu celular cair e quebrar, eu vou dizer... Não, Carol, isso é besteira. Isso aí, tu vai ali na esquina, tu conserta. Não vai ser tão caro. Eu ia fazer a mesma coisa assim, mas se fosse comigo, não, né? Se fosse contigo, tu ia dizer... Eu sou muito idiota, como é que eu deixei isso acontecer? Retardada. E retardada é capacitista, inclusive. A gente se cobra de um jeito que a gente não diria para outra pessoa. Olha o que tu fez. Tu fez exatamente isso quando caiu. Tu disse pra você mesmo o que tu diria pra mim se fosse eu derrubando o copo. Eu achei isso genial. Sabe? Ainda bem que o copo caiu, né? Ainda bem, porque vê a experiência que a gente tá tirando disso. Tu falou pra você, não, isso é normal. E a gente não tá acostumado a fazer isso com a gente mesmo. A gente vai dizer, caramba, porque a gente se cobra. E se a gente passar a falar com a gente mesmo como se a gente fosse um convidado, um amigo. Isso, a gente ia ser mais gentil. A gente ia ser mais gentil. Porque é o seguinte, se teu filho cai e, sei lá, faz um corte e o teu filho vem sangrando pra tu, chorando, mãe, tu vai o quê? Tu vai acolher, né? Tu vai dar um abraço, tu vai dizer, pare de chorar, seja um homem dentro. Seja homem, pare de chorar. Você não vai falar isso. Mas o que é que a gente tá acostumado a fazer? A sociedade faz com que a gente acredite. Que a gente tem que ser forte toda hora, a gente tem que se cobrar toda hora. Não. Somos humanos. E se a gente falar pra gente mesmo, como se a gente estivesse falando pra um amigo da gente? Porque, na realidade, a gente é um amigo da gente mesmo. Deveria ser. Deveria ser. E essas coisas eu aprendi trabalhando com o público. É muito rico. É muito rico trabalhar, receber tanta gente, ouvir tantas coisas, né? Quer ver um outro exemplo? Tu falasse isso, eu me lembrei agora, que é uma coisa que me chama muita atenção. Eu, uma vez... Estava fazendo um show no Lindu. Foi no Lindu? Acho que foi, enfim, não importa. Era um show para muita gente. Aí eu estava no teatro. Eu sou muito observadora. Eu vejo a plateia toda. Eu sou muito ligada na plateia, por conta dessa conexão. E aí, tinha uma mulher, lá pro fim, que a cara dela... Rapaz... Cara feia. Muito feia. E você só foca naquela. Não, calma. Não, só foco naquela não. Calma lá.
Porque atrai, atrai. Atrai. Aí, a cara dela era meio assim, ó. Ela ficava meio... Parecia que estava doendo. Aham. Aí eu olhei, e quando eu vim, né, a primeira vez, eu disse, rapaz, acho que ela não tá gostando, não. Aí, não olho mais. Eu faço de tudo para não olhar. Aham. Eu vou ficar olhando. Tanta gente achando bom, eu vou ficar olhando para aquela cara feia. Eu fico olhando pra cara feia. Não. Eu não resisto e volto, porque eu quero ver se a cara feia sumiu, porque eu gosto de tirar a cara feia da galera. Aham. Mas eu me policio, porque eu digo assim, não, eu não posso ser influenciada e contaminada por aquela cara feia. Aí, escute. Olhei de novo. Ixi, Maria, não tem acordo aí não, viu? Aí, não vou olhar mais. Aí, show, nananana, olhei de novo. A mesma cara feia. Eu digo, putz grila, que mulher mal-humorada. Essa mulher não deve gostar de mim. Aham. Essa mulher não gosta de mim. Essa mulher não gosta de mim, ela tá achando o show ruim. Olha, eu fiei tanta coisa na minha Pensamento cabeça. acelerado do TDAH. É. Ou dessa predisposição que a gente tem de não ser gentil com a gente, porque é sobre mim. Eu achava que era sobre mim porque eu tô num palco, né? Aham. Vamos pensar, vamos combinar que a gente tá no palco oferecendo um negócio e a pessoa tá reagindo ao que você tá oferecendo. E a reação dela era... Aí eu... Não, ela não gosta de mim, não. Agora, porque ela veio pro show, aí fiquei toda grilada. Não foi essa mulher que veio falar comigo emocionada no final? Foi mesmo. Eu fiquei muito chocada. Sério? Isso pra mim foi, assim, uma grande lição. Porque essa mulher, quando eu abri a porta, que eu olhei, eu digo... Oh! Aí ela... Carol, meu Deus, você é maravilhosa. Eu fiquei tão emocionada. Eu sempre me emociono com você e tal. E eu assim... E eu perguntei, mas por que tu tava com aquela cara? Tu perguntasse? Perguntei, eu não aguento. Não aguento. Às vezes eu pergunto na hora do show. Se a senhora não tá dando um sorriso, dê um sorriso aí, pelo menos pra olhar pras outras pessoas. Isso aí eu nunca fiz, não, tá? Eu já- acho que eu nunca fiz, não. Eu cavuco a pessoa, mas não em relação à expressão. Eu tento tirar sem tocar no assunto, sabe? Aham. Pra pessoa não, porque às vezes a pessoa pode se retrair. Aí eu prefiro não correr esse risco. Mas no caso dela, era pra mim, pela cara que ela tava fazendo, era jogo perdido ali. E ela disse o quê? Porque tava com Eu aquela tava cara? muito emocionada. Tava parecendo que eu não tava gostando. Foi, não, mulher, tu é maravilhosa. Olha pra Enfim. aí. Aí eu saí assim, meu Deus, a gente inventa tanta coisa na nossa cabeça. A gente pensa que é sobre a gente sempre. Não é. A gente não sabe o que se passa na cabeça do outro. E a gente fica inventando um monte de coisa ruim. E é sempre colocando a gente para trás, né? Como se a gente tivesse a responsabilidade, hein? É, porque, ora, ali eu me sentia responsável por aquele momento. Mas mesmo assim, eu não vou agradar todo mundo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É isso, assim. Mesmo eu ali, com a intenção de entregar o meu melhor, vai ter alguém que vai achar ruim. Algumas pessoas vão achar ruim. Tem gente que não gosta. Meus filhos vêm quando diz, mãe, teve um menino que disse que não gosta de você. Eu fiquei com muita raiva. Eu disse, filho, ele não é obrigado a gostar de mim, não. Você gosta de todos os artistas que você já ouviu. Veja, que pena, mas paciência. Fique com raiva dele, não. Eu entendo que você ficou chateado, mas deixa pra lá. Ele não gosta, não gosta. Deixa ele ir atrás de quem ele gosta. E Exatamente. pronto. Vê. Carol, eu acho que a gente é resultado do que a gente foi ensinado na infância. Na realidade, entre 0 e 7 anos, a gente é o resultado que é a parte mais importante da nossa infância, é a primeira infância. É a constitutiva, né, desse adulto. É onde é formado o nosso caráter. Então, o ser adulto é responsável. Ele é a pessoa que é o resultado das outras pessoas que estão ao nosso redor quando a gente é criança. É o entorno e as pessoas, é isso mesmo. Exato. A gente é o reflexo de quem a gente foi ensinado a ser da nossa criança. A gente pode ser adulto, identificar o que foi ruim e tentar tirar no nosso sistema de crenças. E a gente não tem noção que a gente tem esse sistema de crenças e passa a enxergar o mundo de uma forma diferente. A minha percepção sobre esse cubo mágico é diferente da percepção que tu tem sobre o cubo mágico. A gente tá vendo 2 cubos mágicos, mas isso aqui na sua cabeça é diferente do que tem na minha cabeça. Tu consegue identificar hoje o que te faz enxergar o mundo de uma forma diferente e tentar tirar isso da tua mente? Consigo e lhe digo que a minha maior cura em relação a essas crenças limitantes é o meu trabalho. Eu resgatei a minha criança no momento que eu subi no palco.
No momento que eu comecei a me soltar, porque, Rodrigo, tem gente que não acredita, mas eu era muito tímida. Muito tímida, muito fechada. Tu ainda é? Não. Eu sou. Eu não sou, não. Eu sou introspectivo e tímido. Ninguém acredita. Não, eu não sou, não. Não tem como dizer que eu sou tímida. Eu era muito tímida. Eu cantava só pra mim. Eu não conseguia cantar pra ninguém. Só quando eu estava sozinha, eu cantava. Se eu estivesse sozinha, eu cantava a tarde inteira. Mas na hora de cantar pra alguém, a voz mal saía. É mesmo. Antes de trabalhar, de fazer todo o trabalho que faço, eu tentei cantar, ser cantora para adultos. Mas eu não conseguia cantar. Eu era extremamente perfeccionista a minha preocupação era não desafinar. Então, nessa preocupação de não desafinar, não tinha alma ali. Era um corpo emitindo um som que estava, ao meu ver, perfeito, no sentido da afinação e da dinâmica musical. Porém, minha alma não estava ali. Minha alma estava trancafiada no medo de ser rejeitada. E aí ficava ruim. Só quando eu comecei a trabalhar com a infância e vi o movimento dessas crianças que eu nunca tinha trabalhado há 15 anos atrás, no primeiro contato, que foi no playground do meu prédio. Foi a primeira vez que eu disse, eu vou contar a história, vai ser hoje. Vai ser hoje não, vai ser tal dia que eu botei no elevador do prédio. Assim, contação de história, Carol Levy, foi a primeira vez que eu me soltei. E aí, quando eu me soltei, eu vi como era bom. Eu disse, meu Deus, isso é muito divertido. Eu quero fazer isso sempre. Massa. E pronto, passou. E aí eu perdi medo de ser ridícula. Eu canto o que eu quiser. Eu falo com educação, mas falo sobre tudo o que eu quiser. Acho que a gente deve conversar sobre as coisas, trocar ideias sobre as coisas. Para todos os públicos, inclusive, não somente para o infantil. Inclusive, agora eu estou nesse movimento de não falar somente para o infantil, não contar histórias apenas para as crianças, até porque também percebi no decorrer dessa trajetória o que a gente está falando aqui. A gente precisa se olhar, a gente, os adultos, nós temos muito o que cuidar. E quando a gente estiver bem, a gente vai tratar melhor os outros e também as crianças. Cuidar de quem cuida, aquela máxima que tem sido muito repetida, né? Então, é isso, assim, eu resgatei a minha criança que estava muito tolhida. Machucada também. Muito machucada no palco e consegui separar. Isso aqui é do passado, isso aqui me constituiu, mas eu posso mudar a rota. E passei a mudar a rota. Que massa. A gente pensa que vai trazer muita coisa para as pessoas, mas as lições que a gente aprende durante o exercício da... Eu acho que é uma troca, né? A gente se surpreende com essas lições, pensando que era só a gente que ia entregar, e aí a gente descobre que é realmente uma troca. Se não for uma troca, não funciona. Tem que ser uma troca porque a gente é sensível ao público. Exatamente. Eu não consigo fazer uma apresentação, não consigo fazer uma palestra se eu não estiver conectado com a minha plateia. Então, existe veja, na neurociência, é chamado de rapport. Eu tenho que identificar quem é a minha plateia e, através da conexão, mostrar que eu sou um deles. Uma vez conectado com a minha plateia, seja criança, seja empresa, seja qualquer público, primeiramente, o rapport tem que existir, isso é PNL, é Programação Neurolinguística. Se você usa o rapport do jeito certo, você vai ser um deles, e uma vez conectados, eles vão querer prestar atenção. Mas tem um momento... Já teve shows, teve 2 shows, que foi horrível para mim, eu não consegui fazer o rapport. Eu não consegui criar essa conexão. Por quê? A empresa me colocou com 20 minutos no evento começando. As pessoas queriam sentar, as pessoas queriam beber. Eu disse, eu não faço a apresentação com no mínimo... Eu tenho que fazer no mínimo 1h30 de evento. Porque eu chego, porque as pessoas já vão ter comido, já vão ter bebido, já vão ter conversado, né? E 20 minutos. E com vocês, Rodrigo Lima. Eu não consegui me conectar, porque as pessoas não olhavam para mim. E foi horrível, porque eu não tinha essa conexão. Não consegui fazer o rapport. Tentasse de tudo e não rolou. Não consegui. Sabe o que eu fiz? Eu agradeci a atenção e fui embora. Porque se eu não tiver uma conexão com o meu público, eu não consigo... É horrível. Eu não consigo trazer uma quarta parede e tentar falar para ninguém. E eu acho massa o artista que faz isso. Tipo, tá chovendo, não tem ninguém. Eu tenho que fazer um show.
como é que eu vou fazer um show pra ninguém? Eu não consigo colocar no meu subconsciente que, tipo, você tem que fingir que você tá feliz. Não, porque eu preciso dessa interação com o público. Já aconteceram situações, algumas situações em que tinham muito poucas pessoas, né? Por exemplo, eu me lembrei agora de um show no Parque da Jaqueira que estava caindo um pé d'água. Mas era um pé d'água. Daqueles assim que empapa o chão. E eu acho que ficaram umas 10 pessoas no pé do palco, dizendo que amo você, Carol Levi. Eu disse, vou me conectar com essas 10 pessoas e pronto. É muito frustrante, porque a gente sabe que poderia atingir muito mais gente. Mas ali eu botei na minha cabeça assim, pô, eles estão aqui para me ver, eles estão passando chuva para me ver, é com eles que eu vou. É com eles que eu vou. Eu já fiz show pra uma criança. Eu também. Pra 2 crianças sentadas lá. Eu nem lembro quando foi. Eu fui, sabe onde é que foi? Miami. Eu fui para Miami fazer um show. E a organização do evento, que tinha me dito que ia ser de um jeito, fez de outro. E o lugar era inóspito, era na passagem era saída do carro na calçada da frente da porta de entrada de um restaurante. Misericórdia. Quem é que fica do lado de fora do restaurante? Ela tinha dito que era um palco. Não tinha palco. Ela me botou na calçada e disse, o que é isso? Carlinhos ficou irado. Disse, vamos embora. Eu disse, não vou embora, não. Eu disse que eu vinha, eu não vou embora, não. Eu não. Eu não consigo. E aí, eu fiquei pronta. Me sentei no chão, que era aquelas calçadas que tem grama artificial. E Carlinhos ficou tocando e eu cantando, sem ninguém. Eu disse, daqui a pouco chega. Aí... Porque eu tava, assim, sempre que passava uma criança, eu ficava demonstrando que estava afim de me conectar. Até que uma sentou. No final, ficaram as 15. Mas eu comecei com uma. E aí, eu não comecei um roteiro que eu tinha pré-determinado, porque eu não ia fazer abertura. Não, eu simplesmente comecei a conversar, comecei a trocar ideia com a criança. Aí, fiz uma brincadeira com a mão. Enfim, fui brincar. Tu não tinha o cenário ideal. Não. Eu tenho um conceito quando eu falo nas minhas conferências para mágica, é o seguinte. Existe o artista que trabalha bem no cenário ideal. Dê uma plateia de 3.000 pessoas, dê um microfone bom, dê iluminação. Ele trabalha bem. Esse é o cenário ideal. Agora, dá um cenário que não é ideal para um artista que só trabalha em cenário ideal. Aí a gente vê. Aí eu mensuro a qualidade do trabalho da pessoa quando é entregue para ele um cenário não ideal e o que é que ele consegue fazer com isso. Exato, tem que ser de rua, menina. Tem que ser do jogo. E trazendo isso pra vida, tipo, a gente, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso. Exato, E se você não tiver, o que é que você vai fazer até você ter? Exatamente. Isso mensura a qualidade da sua saúde mental também, não é? Das suas escolhas, do seu olhar para as coisas. E o quão maduro você é para o mundo. Porque é isso. A gente tem ansiedade porque a gente quer controlar. A gente não consegue controlar. Não consegue. A gente marca um monte de coisa no dia. Quantas coisas a gente, de repente, muda tudo e a gente não pode fazer, não tem o que fazer. Então, ok, o cenário não está favorável àquela programação toda. O que é que eu faço com isso? Né? É isso que eu ia te perguntar. Quem tem TDAH, ele tem uma baixa tolerância à frustração imensa. Eu tenho, quando eu recebo um não, quando as coisas não saem da forma que eu quero, a minha baixa tolerância à frustração, que é uma dos sintomas do TDAH, vai lá pra cima. Eu fico pé da vida. Como é que tu consegue gerenciar isso? Primeiramente, você tem essa baixa tolerância à frustração? Veja, aí eu acho que são contextos. Se for contexto profissional, a depender de como acontecer, eu vou ficar muito arretada. Mas, normalmente, eu tenho muita facilidade de ter jogo de cintura. Eu tenho muito jogo de cintura. Então, tá bom, não vai ser assim, não? Vamos fazer assim? Eu penso rápido numa solução. O que eu diria que é parecido com isso, que é muito do TDAH, é que eu sou muito Caxias. Eu não sabia, porque eu sou artista, eu sou brincalhona, sou carismática e sou Caxias. Quando eu descobri, eu disse, meu Deus, eu sou Caxias. Disse, meu Deus! Para quem não sabe o que é Caxias, é assim, ou é 8 ou é 80. Se você disse para eu ir na linha reta, eu não posso sair da linha. Eu acredito, se você me disser, Carol, tem que ser assim, eu acredito piamente que tem que ser assim e não entendo que existe a flexibilidade. Agora, que contraditório, né? Porque quando eu estou num problema, eu consigo arrumar uma solução. Mas eu acho que é quando eu planejo. Se eu planejo, ou se alguém que eu confio e que eu admiro me disser,
eu vou querer fazer exato. Eu acho que só do jeito exato vai dar certo. E aí é que você é pego é triste isso. Não tem como. Porque é isso, a gente tem que ser flexível, porque a vida não é constante. As coisas não são constantes. Então, sempre vai haver uma adaptação, até porque você não é igual a outra pessoa. Então, se aquela pessoa lhe deu um conselho, se aquela pessoa lhe orientou em relação a alguma coisa, por exemplo, não, você tem que tomar 5 copos de chá por dia. Aí eu vou tomar os 5. Não, 5 não dá para mim, não, mas eu tomo 3. Eu preciso começar. Você tem que malhar. Aí eu vou malhar todo dia. Não, se você não dá conta de malhar todo dia, vá 2, vá 3, mas comece, inicie. Você não precisa começar perfeito. Você tem que começar. Uhum. Então, eu acho que é por aí o meu movimento, sabe? Eu preciso lutar contra a minha natureza em relação a essa coisa tão certinha. Eu tenho que entender, eu busco entender que não dá para ser sempre do jeito que a gente quer. Então, o que é que eu posso fazer de diferente? Sabe? Eu acho que esse é o meu desafio e que de uns tempos para cá está mais claro para mim e eu vou... Não era claro para mim também que eu sou mal-humorado. Tipo assim... Ninguém diz. Não, mas não, eu também não acredito. Mas, tipo assim, não é mal-humorado. É uma grosseria que a gente não percebe que a gente é grosseiro muitas vezes. Eu não sabia disso, mas, tipo, quando eu tô conversando, sei lá, com Ícaro, ou com Débora, minha esposa, ou com alguém, eu tento me policiar para não ser grosseiro. Porque quando eu tava estudando sobre TDAH, eu vi que a grosseria faz parte... É o impulso, né? É um impulso. Quando a gente é criança, eu não tinha tantos amigos, eu não entendia por quê. Caramba, por quê? Quando você chega no meio de crianças e você é impulsivo, você fala o que você pensa, isso se torna meio que uma grosseria. A impulsividade é compreendida pela sociedade como grosseria. E a gente não tem esse filtro. Quando a gente é criança, a gente tem menos. O filtro que me dá muitas vezes é o remédio. É o Vemance. A gente não tem... Patrocínio! Patrocínio Vemance. A gente não tem esse filtro da impulsividade. Quando existe um grupo de crianças e você chega num grupo e as crianças interagem com você, elas não lhe dão meia hora para entender como você é. Elas não dão 10 minutos. Elas lhe dão segundos para saber se você vai fazer parte do grupo delas ou não. E a impulsividade, mal compreendida como grosseria, faz com que a gente não seja aceito em determinados... Quem gosta da gente é porque a gente é porque entende como a gente funciona. Tu já paraste para pensar nisso? Já. Então, eu me considero uma pessoa antissocial porque eu tenho medo de interagir com um grupo que não me conhece, eu não conheço, falar alguma besteira, alguma da impulsividade, eu contar alguma piada que não Mas eu também graça. sou antissocial. Sou. Eu sou muito mais pelo medo das pessoas não me compreenderem. Eu sou porque eu canso. Para mim é um esforço muito grande ir para um evento, por exemplo. Muito som. Um evento, eu um detesto evento. Barulho, Carol. Eu também. Odeio. Eu detesto barulho. Odeio. Eu saio assim exausta. No restaurante, barulhento. Deixa eu te dar um cenário, um barzinho. Tu consegue ir pro barzinho? Às vezes eu vou, mas não gosto. Eu não consigo, sabe por quê? É muito irritante. Eu tô conversando contigo. Aí tem o cara no voz de violão. Eu tenho que prestar atenção no cara. Eu tenho que prestar atenção na música que ele tá tocando. Eu tenho que olhar pra ele e dizer, caramba, Márcio, eu tenho que dar. Você fica querendo dar o feedback. Aí o garçom passa, pô, é pra quem? Pra essa mesa. Aí tem um cara de uma mesa que fala alto, que só pede dar aquelas risadas. Que irritante. E tem uma mulher chateada contra. Eu disse, rapaz, aquele casal tá brigando. Eu presto atenção em tudo. Eu também. Muita gente acha que o TDAH é a déficit de atenção. Beleza, a gente tem um déficit de atenção. Mas não é um déficit de atenção. É um déficit de controlar a atenção. Eu tenho atenção em tudo. Eu só não consigo controlar meu foco. Eu acho que é por isso... Bati no microfone, desculpa. Eu acho que é por isso que eu consigo... Você deve conseguir também observar tão bem a plateia. Tudo. Porque você tá ligado. Qualquer movimento você já vira, assim. Qualquer coisinha você já faz assim. Eu sou muito ligada. Que é isso. A gente, na verdade... atende tudo, né? Compreende tudo, observa tudo. Compreende tudo não, mas vê muito. Mais do que deveria até. Acaba sendo prejudicial. Porque isso faz a gente ter empatia. Mas eu tenho mais do que empatia, eu tenho compaixão. A empatia é o seguinte, caramba, tu tá passando por um momento ruim. Pô, eu tô aqui, o que você precisar, eu tô aqui. Eu sei que eu não devo minimizar a tua dor. Triste realmente quem tá no hospital.
Vê, tu não tá no hospital. Pô, mas isso não vai minimizar a tua a dor. sua dor, sim. Eu mostrar É que muito tem gente chato pior. quando alguém diz isso. Então, isso não é empatia. Empatia é você sentar e dizer, eu não sei, não faço a mínima ideia do que você tá passando. Mas eu tô aqui e conto comigo porque precisar. Isso é empatia. Eu tenho muito compaixão. Na minha cabeça, eu tenho a responsabilidade de mudar teu humor, de mudar a tua dor, de melhorar. Eu também sou Então, assim. a minha compaixão, às vezes, é demasiada e eu acabo me ferrando muito. A percepção que você tem que ter da conexão com a plateia é massa. Mas eu lembro uma vez que eu tava num evento, centenas de pessoas, em Olinda, e tinha uma menina assim. Isso aqui se chama torta shoulder, que é o ombro de tartaruga. Se ela tá assim, ou ela tá envergonhada, ou ela tá desconfortável com a situação. Eu não conseguia fazer essa menina rir. E aí? Tinha centenas de pessoas, eu só conseguia mirar nela. E tudo que eu falava, normalmente a gente sabe que vai deixar as crianças felizes porque a gente se conecta com elas. Eu não conseguia me conectar com essa menina. Ela era uma criança? Ela era uma criança de aparentemente 11 anos. Eu consigo dizer a idade das crianças, só vendo elas. Então, depois que eu cheguei, eu fui falar com ela, ela foi me pedir um cartãozinho ou tirar uma foto. Eu fiz, eu só vou lhe dar meu cartão, só vou tirar uma foto se você me dar um abraço. Ela veio de novo assim, Carol. Não era problema seu. Eu senti a dor dela. É, eu sei como é isso. Tu não sabe o que aconteceu depois. Eu fui atrás dessa menina, tipo, pessoas que lá de Olinda, né? Eu morei em Olinda. Então eu fui atrás. Não deu um mês, a mãe dela cometeu suicídio, Carol. Ai, meu Deus. Ver o problema que essa menina tava passando. Ver o problema que essa menina tava passando em casa. Ver como isso externou numa situação que não deveria. E ver como eu consegui sentir a dor dela em centenas de pessoas porque ela tava assim. É, o corpo diz muita coisa, muito. Então, a minha compaixão, eu acho que a gente, por ser TDAH, a gente tem, como eu te disse, até uma desregulação emocional, a gente sente demais. A gente fica alegre demais, quando tá triste, a gente fica triste demais. Essa desregulação emocional faz com que a gente se conecte com a dor do outro. E eu tenho mais do que empatia, eu tenho compaixão, eu tenho que controlar isso. Agora, muito... Tu falasse isso, eu pensei, e tenho que ter cuidado para não ser mal interpretada, mas eu acho muito difícil o TDAH. Mas eu vejo coisas boas. Eu consigo perceber coisas que, enquanto artista, me ajudam. Eu acho que, veja, qualquer transtorno neurodivergente, ele vai fazer parte daquela pessoa, né? Sim. Então, talvez, de alguma forma, essa forma diferente de funcionar ajude o artista. Mas só ajuda quando a pessoa tem a percepção. Quando a pessoa sabe que tem TDAH. Eu não sei se te dá raiva, mas quando eu vejo uma pessoa que não é diagnosticada com TDAH, eu fico aflita. Eu fico assim... Eu fico aflita porque eu queria que a pessoa soubesse para poder se tratar, menino. Pelo amor de Deus. A pessoa não sabe. E deve se sentir mal, e deve se sentir toda errada no mundo. Frustrado. Deve ficar pensando que é um negócio muito interessante, porque você não tem nada que demonstre que você tem, né? É como um autista que está dentro de um espectro mais suave. Você olha para a pessoa não parece ter nenhuma questão diferente da nível maioria. De suporte, ninguém percebe. É muito difícil. E aí, os outros não entendem aquele funcionamento. Você também não entende se você não foi atrás de ajuda. Mas você sente que você é diferente das outras pessoas. Você é minoria em relação às outras. Isso. E aí você começa a se sentir mal. Eu só tirava nota baixa quando eu era criança. Eu só fui me sentir incapaz intelectualmente quando eu fui para a faculdade, porque era uma faculdade de comunicação. E eu sou comunicadora. Uhum. Então, aquilo para mim foi muito fácil. Mas enquanto não é um assunto que me interessa, é um desafio estudar. Porque não é dopaminérgico. Exatamente. A gente vai atrás da dopamina que falta no nosso precisa cérebro. ter o prazer que falta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já aconteceu comigo, mas só aconteceu 3 vezes. Eu só fiz isso 3 vezes. Eu não sou a favor de fazer isso. Mas tinha uma criança que não interagia bem comigo no show. Ela não sabia. Eu disse, agora tem que sentar. Tem que sentar. E ele não sentava. Ele vinha, ele mexia no papagaio, tal. Por eu ser TDAH, eu vi que existia uma hiperatividade muito grande e, é incontrolável, porque é o comportamento manada. Se eu peço para as crianças sentarem, elas têm que estar sentadas. Se vem algum
E eu não repreendo, eu tô dando permissão para as outras crianças virem fazer novamente. A mãe desse menino, eu disse, tu acha que deve ter alguma coisa? Porque, veja, ele não tá compreendendo pedidos, comandos simples, que é sentar. E ele não tá conseguindo espelhar o comportamento das outras crianças. Eu acho que tu for um psicólogo, eu acho que tu consegue ajudar ele. Ela fez, tu acha que tem alguma coisa? Eu disse, eu acho. Eu acho. E isso, o menino tinha 4 anos. O menino tá com 12 agora. Eu disse, e aí, tu fosse lá? Porque depois eu não vi mais essa mãe. Ela fez, e aí, tu fosse lá? Ela fez, fui. Na realidade, ele tem TDAH com TOD, que é transtorno opositor desafiador. E, na realidade, eu tenho também. Vê, depois que eu falei, eu não sei se foi depois que eu falei, mas eu tenho certeza que foi depois que eu falei. Eu postei um vídeo, aí a mamãe me mandou uma mensagem. Você mudou a nossa vida, a vida da nossa família. Aí eu disse, como assim? Aí eu fui no direct, como assim? Explica, porque eu não sei como é que eu mudei. Quando eu tava fazendo a apresentação, tinha um menino que tentava descobrir tudo. E Carol, ele ficava assim, ó. Pé da vida, quando ele não descobria o que era. E as explicações que ele dava para os truques eram bem inteligentes. Eu disse, não sei nesse não, mas faz sentido o que você tá falando, eu vou até tentar a tua... Aí eu, depois do show, eu fiz, ele é avançado nas notas. Ele é. Ele acha que o colégio é chato, é tedioso, é entediante. Ela fez, acha. Eu disse, ele deve ter uma superdotação. O menino procura, sei lá, uma escola de desenvolvimento, de software, tipo programação, alguma coisa de até a dica da Control Play para ele aprender programação e tal. Aí ela fez, depois que você falou aquilo, a gente chegou de uma outra forma, a gente foi procurar ajuda e realmente ele tem uma superdotação, ele subiu de sala e ele tá fazendo programação agora. Pois é. Vê o poder que a gente tem. E assim, é sobre isso. Não, como não aparece, as pessoas não sabem, não acham que é simplesmente mal criado, ou antipático, ou sem limite, ou danado, os pés da besta, como diziam. Exatamente. Né? E aí, se a gente não conversa sobre isso, se a gente não chama para conversar sobre o assunto, como é que as pessoas saberão, né? Como é que a gente vai poder ajudar? Porque é importante tratar. Tu já percebeu mães que sabem e não querem acreditar? Já. E fingem que não vê? Às vezes é negação, às vezes é só um tempo que ela precisa para ir atrás. Espero que seja só um tempo, mas quanto antes, melhor, né? Porque quanto antes o tratamento vai ser mais eficaz e mais rápido, o retorno vai ser mais rápido e o sofrimento também. É menos sofrimento. Quando você vai atrás do diagnóstico, é menos sofrimento. Sabe por quê? Se você tem TDAH, você vai tomar remédio. Vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar da medicação. Quanto antes você... Eu já vi mãe dizer, não, eu não quero dar medicação pro meu filho. Eu não tô assumindo aqui um papel de psiquiatra nem de psicólogo. Mas, tipo assim, a medicação ajuda a você ter uma vida mais equilibrada. Seja no caso do TOD, seja no caso do TOC. A medicação vai ajudar, porque o TDAH ele não vem sozinho, ele vem sempre com a comorbidade. Se você não der a medicação na infância, você só vai postergar a medicação na fase adulta. E na fase adulta, você vai tratar de traumas que você teve hábitos, né? Porque a gente acaba, agora, a gente mesmo, que só descobriu o adulto, por conta justamente de estar se falando sobre isso com mais abertura agora. Então, a gente descobriu o adulto e luta contra vários movimentos e funcionamentos viciados, né? Que a gente teve que construir. De alguma forma, a gente sobreviveu, e que bom. Mas tem coisa que a gente sabe que é um hábito que é ruim, e a gente tem que quebrar esse hábito. Quebrar hábito é muito difícil. Então, quanto mais você orientar essa pessoa, essa criança, para uma rotina e um hábito mais saudável, melhor, né? Eu vi que existe... Se uma criança tem TDAH, ela necessita de um suporte de 3 pés. O primeiro, medicação. O segundo, suporte familiar. E o terceiro, terapia. Não tem como você fazer uma criança passar pela fase escolar, uma criança com TDAH, assim, você tá de olho na tarefa, estudar com ela. Porque quando ela abre o livro, ela não vai estar estudando, né? Você olha, não está estudando, ela está pensando, está em Nárnia. Então, se você
leva uma criança dessa, que pode ser seu filho, ou um parente, ou alguém que você conheça, mas se for seu filho, é impossível você cuidar de uma criança e ela ter um bom desempenho escolar se você não tiver um suporte familiar ou uma medicação que trate a comorbidade que ela pode ter. Tu concorda com isso? Eu acho que talvez alguém consiga, não sei, não tenho dados, mas eu realmente acho que é preciso um tratamento, não tem como. O tratamento, pelo menos o meu psiquiatra, por exemplo, diz, é muito específico para cada pessoa, é particular e quem vai decidir isso são eles. Lógico. A gente precisa realmente de tratamento, de ajuda, de suporte, porque são vícios de hábitos, assim, são vícios rotineiros que atrapalham a nossa vida. E aí é justamente sobre isso. E o estudo é realmente uma coisa que é muito prejudicada por quem tem TDAH, né? Eu fiquei pensando, quando você estava falando, eu fiquei pensando se, por acaso, uma criança que tenha hiperatividade e não a desatenção, eu acho que ela sofre com o estudo por ser hiperativa no seguinte sentido. Ela é tão agitada que ela não consegue parar quieta para estudar. Ela tem capacidade de assimilar, porque ela não tem a desatenção. Porém, a hiperatividade não vai permitir com que ela se concentre e pare, porque ela quer mais, né? E como a criança ainda é muito do corpo, o corpo não foi tolhido como vai sendo no decorrer da vida, né? Eu acho que ela vai ficar solta demais, não vai conseguir focar. E uma criança com desatenção nem se fala, né? Passa a mosca, a pessoa vai na mosca e já começa a criar a história da mosca e começa a pensar no marido do seu mosco. Eu estou estudando com o Ícaro no livro de matemática, ele está desenhando. Aí eu vejo, Ícaro, olha isso aqui. Ele está fazendo o jogo da velha e jogando contra ele mesmo. Eu disse, ó o jogo da velha que tu desenhasse aqui no livro. Enquanto tu desenha isso, tá perdendo a explicação. Tu tem noção? Ele fica assim... Ele tá com quantos anos? Ele tá com 10. E, tipo, o 6º ano é uma virada muito de chave. Bento também tá no 6º. Ele tá no 6º ano. Aí, um dia desse, eu fiz... Tu percebe que tu voa na aula? Porque eu voava também. Eu também, Aí, ele fez, eu percebo. Aí eu fiz, faz o seguinte, eu dei uma liga pra ele, coloquei no braço. Quando tu perceber que tu tá voando, tu faz assim, ó... Tá. Aí tu volta. Brincando, eu falei isso brincando. Mas isso tem... Eu já vi uma liga no teu braço. Não, mas não foi pra isso não, que eu faço mágica de liga. Mas eu pedi pra ele fazer. Cada vez que tu tá voando, faz assim, pá. Não pra doer muito, sim, mas pra voltar a atenção. Se liga, garoto. Tô voando, pá, opa. Isso chama amuleto. Se você trouxer pra sua sala de aula um amuleto, que quando você olha, você, opa... Faça assim, funciona. E o amuleto funcionou pra ele. Eu não tenho amuleto, não. Eu vou inventar um amuleto. Inventa pra Bento. Agora tem que ser um negócio que não faça sentido. Eu aprendi com o Yuri, eu fiz uma mentoria com o Yuri. É uma das autoridades de TDAH no Brasil. Aí ele, no curso, ele faz, traz um amuleto. O meu amuleto era um pedaço de tijolo que eu achei na rua. Bota o pedaço de tijolo aqui. Cada vez que você olhar pro tijolo, eita, tem que prestar atenção. Funciona. Eu vi, sabe o que? Eu vi um amuleto, eu vi alguém sugerindo, porque a impulsividade é muito presente, né? E muita gente que tem TDAH gasta mais do que deve, faz compras impulsivas. Aí, para botar o amuleto era botar o cartão de crédito na frente do celular, a fatura do cartão na frente do celular, para não fazer compra. Achei excelente. Eu já fiz gente que congela o cartão, sei lá, bota numa pedra de gelo grande. Aí, tipo, eu quero fazer uma compra. Não, tem que esperar derreter o gelo. Aí passa. Não que o gelo derrete. Não, realmente, eu não preciso, não. Eu sou impossível, cara. Eu compro muito. Eu compro muita besteira. Eu comprei... Eu já consegui controlar isso, mas é um perigo muito grande. Eu já fiz compras na impulsividade também. Pronto. Aí, se você não trata a criança, você tá só embarrigando um adulto cheio de trauma, tratando lá na terapia. Tu identifica também crianças com TDAH e adultos com TDAH. Dá vontade de falar. Chega aqui, ó. Eu só falo... Eu me controlo. Eu só falo quando eu tenho uma liberdade mesmo. Às vezes o pai vem falar, né? Falar alguma coisa, desabafar. Porque há o desejo, um pai, um cuidador de uma criança com qualquer neurodivergência, ela precisa desabafar. Então, quando acontece isso comigo, eu converso, se eu tiver percebido, né? Tu fala no show sobre TDAH? Não. Tá aí. No show não, mas no Instagram, sim.
Eu falo às vezes no meu show, muitas vezes, porque eu descobri que se eu falar que eu tenho, tipo, as crianças estão perturbando, então o menino falando, assim, peraí, menino, para um pouquinho, eu tenho TDAH, senão eu não me concentro. Quando eu falo que eu tenho, as outras crianças falam, eu também. Isso legal. gera uma conexão Legal. absurda, porque, tipo, elas enfrentam problemas que eu tô dizendo que eu também enfrento. Boa ideia. Então, eu vejo que muitos artistas não falam sobre isso. Nas palestras eu falo. Eu falo nas redes sociais. Quando eu descobri se eu preciso falar sobre isso, as pessoas precisam saber. E quando a gente começa a estudar, é que dá vontade de falar mesmo. Porque você vai vendo, assim, a quantidade de informação importante. Carol, as pessoas não sabem o que é TDAH. Quando eu fui falar pro meu pai, disse, pai, Ícaro tem. Eu falei, isso é invenção. O que é isso? Ah, disse, eu tenho também. Aí eu comecei a dizer os sintomas. Eu sou esquecido das coisas por conta da memória de trabalho no córtex pré-frontal. A falta de neurotransmissor faz a gente ter esquecimento. Tipo, eu vou pro 13º andar do dentista. A mulher, qual andar? 13º. Tá, quando eu chego na porta do elevador, caramba, qual andar? Eu volto pra perguntar. Eu já passei por isso. E eu fui dizendo os sintomas pro meu pai. Meu pai, mas isso é normal, todo mundo tem. Aí que tá. Ele tem também. Sim. E acha que todo mundo tem. E a diferença, sabe o que é? Eu já vi alguém dizer isso, achei bacana, pra gente entender. É natural, principalmente nessa vida corrida, que a gente tenha essas coisas. E muita gente fica achando, eu devo ter, porque tá já mergulhado na correria. Mas o TDAH vai reconhecer, a pessoa que tem TDAH vai reconhecer coisas da infância, vai reconhecer repetições. É uma coisa que é tão recorrente que atrapalha a vida todo dia tem coisa que vai lhe atrapalhar se você não for em busca de ajuda. E não vai curar, não é isso. Mas a gente vai aprender a manejar isso melhor. Então, eu acho que a diferença de uma pessoa que está na correria, que está se esquecendo e que está se atrapalhando, é que aquilo é pontual e faz parte do... Ela não é o dia todo. Quantas vezes eu moro em casa, a casa tem escada. Eu vou lá embaixo, quando eu chego lá embaixo, eu não sei por que eu fui lá embaixo. Eu tenho que voltar o caminho para me lembrar por que eu desci. Eu desci para pegar um balde. Mas quando eu chego lá, aí eu paro, peraí, o que é que eu vim fazer mesmo? Aí, hoje em dia, eu faço, peraí, o que é que eu vim fazer mesmo? Eu estava lá em tal lugar. Aí eu remonto a cena anterior para poder me lembrar. E o tempo que você perde? Carol, eu tô morrendo de sede. Vê esse cenário. Isso acontece direto. Eu tô morrendo de sede, eu tô aqui na cama. Eu só me levanto quando a sede tá absurda. Eu vou na geladeira, pego o copo, coloco água, fecho e vou-me embora. Eu deixo o copo lá. Aí eu volto pra deitar e disse, caramba, eu tô morrendo de sede, mas eu não bebi água. Quando eu for ver, o copo tá lá, eu não bebi. E o remédio? Água. A dúvida, se tomou ou não tomou? Não, eu tenho direto. Não tem como. Caramba. E a porta do carro? Tu já fizesse fechando, alguma coisa para resolver a dúvida? Não. Bota nos potinhos de dia de semana. Uhum. Porque aí você sempre... Aí tem que ter esse cuidado. É um desafio também abrir no dia certo. Uhum. Mas o ideal é isso. Você bota, hoje é quinta. Então, eu abro a quinta. Eu fecho. Não lembro se eu tomei. Certamente eu não vou lembrar. Eu vou ficar, tomei ou não tomei o remédio? Deixa eu ver. Se tá vazio, eu tomei. Mas atrás do remédio, eu tomo depressão também. Tem segunda, terça, 2, até dia 31. Tipo, atrás. Venvance, não. Não, o depressão. Eu tenho pressão alta também. Aí eu tomo remédio pra caramba. Aí o Venvance não tem. Aí eu tento seguir o depressão direitinho. Mas não tem Não como. consegue? Não, porque tem segunda, terça, quarta, quinta. Não, mas é difícil isso aí, porque é muito remedinho numa cartela. Mas se botar na caixinha fica mais fácil, porque é uma reposição semanal. Carol, meu primeiro emprego foi como caixa de banco. Banco Matriz, recebimento de conta. Água, luz, telefone. Tu lembra desse nome, Banco Matriz? Não existe mais, não. Eu nunca recebi um salário completo, porque eu dava troco errado. Eu passava... Tá ligado aqueles boletos de carro, né? Eu passava o ano errado, cara. Eu passava 2050, sei lá. Eu passava outro ano e depois vinha e eu tinha que pagar. Eu recebia R$290 por mês. Eu nunca recebi um salário inteiro. Completo. E muitas vezes eu não recebia. Porque eu tinha que pagar só falta de caixa. O acúmulo. Então, o diagnóstico do TDAH... Ele não... vou fazer um exame para ver se você tem TDAH. Não tem esse exame. É tudo clínico. Uhum. Você vai falar pro neuro, você vai falar pro psiquiatra, psicólogo e vai corroborar, né, eles fazem o diagnóstico. Um questionário enorme que está enquadrado no CID. E aí a gente descobre assim. E descobre justamente porque vai encontrar da vida inteira. A vida inteira. Eu já fui para Ferreira Costa descalça.
Já jogasse dinheiro no lixo? Eu já joguei R$150 no lixo. Joguei não. Acho que não, tomara que não. Eu tava fazendo alguma coisa, fui jogar um papel, sei lá, peguei papel do bolso e joguei. Sendo que eu não vi que eu joguei. Eu fui tirar o lixo fora. Você tinha duas coisas na mão, porque eu faço isso. Eu faço o errado, fica errado, e o certo vai pro errado. Entendeu o que eu quis dizer? Acontece. Direto. Sim, É exatamente. dislexia de movimento. Você tá descascando a laranja, joga a laranja fora e fica com a casca. Pronto, faço isso muito. Pronto, aí quando eu vi dinheiro colorido, R$150 no lixo, todo amassado. Vê, que beleza. Isso porque eu vi, imagina o dinheiro que eu não joguei fora. Essa semana eu voltei a trabalhar no coworking, que eu costumo trabalhar. E um coleguinha do coworking, que a gente super gente boa, beijo Jairo. Beijo Jairo. Aí ele disse, a gente conversando, a gente trocou muita ideia sobre isso. Por conta do Instagram, ele viu que eu tinha e ele começou a desconfiar que tinha. Aí a gente se encontrou essa semana. Ele disse, Carol, antes do remédio, no período de, 6 meses, eu tinha 14 multas de trânsito. Eu vejo que o radar tá vindo. Eu tô vendo ali o radar. Mas eu não consigo passar. Eu esqueço de passar. No trânsito, eu sou ótima. Não tem o Waze. Tu usa o Waze? Uso. Tipo assim, aí ele fala, radar de velocidade à frente. Eita, pô, o radar. Aí radar depois eu tenho que 60. Eu esqueço. Não, eu vi, diante desse dado, eu digo, eita, rapaz, não levo multa não. Eu sou bem atenta Mas no quando tu vai para outro estado que tu não tá acostumado com... Aí eu vou levar. Aí Carlinhos dirige. O meu eu já cobro abatendo já o preço. É sério? As multas que eu vou levar, porque eu sou muito desatento. Carol, tá chegando ao fim. A gente conversaria muito mais, não era? Não, isso aí que é papo para 10 horas no mínimo. Gente, muito obrigado por ter vindo. Tu quer falar alguma consideração final? Quero falar que eu adorei estar aqui. Que massa essa iniciativa. Tão bom que a gente pense sobre o que a gente pode fazer por nós e pelos outros, né? Para fazer a vida ficar mais bacana, mais leve. É muito do que eu acredito. É muito do que eu busco também. Eu busco entregar leveza, coisas boas, alegrias para as pessoas, reflexões, para que a gente justamente encontre melhores caminhos. E é isso. Se quiserem ir atrás de mim, é só procurar Carol Levi com Y. E tamo junto. Nas redes sociais, Carol Levi. Nas redes sociais, Carol Levi. E é só procurar que chega lá, fazer uma conversa, eu dou cursos também, mentorias, palestras. De contação de história também? Mentoria? Mediação de leitura, narração. Massa. Tu já fez sua primeira palestra, não? Vamos fazer. O que você precisar de mim para... Estou no final, na reta final da montagem, mas ainda não, ainda tô faltando me lançar, largar a coragem. Largar a coragem não, vim com medo mesmo junto com a coragem. Mas tá quase, eu só tá na parte final já. Estou marcando as reuniões. Eu não tenho certeza que vai dar certo. Eu não tenho certeza que vai dar certo. É muito bom, né? Eu troco cor, eu troco número. Você com a camisa verde, vem cá, a menina tá de vermelho. Faz eu, tipo... tentar falar no automático. Gente, a proposta da Felicidade Inc., desse podcast, é ver o outro lado do artista, ver o outro lado da pessoa que eu tô conversando, e através da nossa experiência, ou das coisas que a gente errou muito e aprendeu muito, fazer algum estalo na sua cabeça, de forma que possa mudar um pouquinho para melhor a sua percepção sobre felicidade, sobre empatia, sobre conexão, sobre tudo. Se você gostou desse episódio, vão ter outros. Esse é o primeiro. Tu tá sendo minha cobaia, Carol. E espero ver vocês no próximo episódio. Quem quiser seguir Carol nas redes sociais, Carol Levi. Nas redes sociais, meu nome é Rodrigo Lima Show, no Instagram, no YouTube e no site também é Rodrigo Lima Show. E se você gostou desse papo e quiser levar palestra sobre felicidade, sobre conexão, sobre empatia para sua empresa, dá um alô para mim que eu vou ficar muito feliz em conversar com você. Até a próxima. Tchau, tchau.